Você já parou para pensar no que aconteceria se Israel e Irã entrasse de fato em confronto direto? Esse não seria apenas mais um conflito no Oriente Médio. Seria um confronto com potencial de arrastar potências globais, colapsar economias e mudar o equilíbrio de poder no mundo inteiro. De um lado, Israel com o apoio histórico dos Estados Unidos. Do outro, Irã com laços estreitos com grupos armados e alianças regionais que são estratégicas. Mas o que está por trás dessa tensão que é crescente? E por que o mundo inteiro acaba observando cada movimento com tanta preocupação? No vídeo de hoje, você vai entender o cenário geopolítico, os riscos reais e os possíveis desdobramentos desse impasse que é crescente. O principal motivo da tensão entre Israel e Irã é o programa nuclear iraniano. Israel acredita que Irã está cada vez mais próximo de produzir armas nucleares, o que colocaria o país em risco direto. Para os israelenses, essa ameaça não pode ser ignorada, e isso tem levado a ações preventivas, como ataques cirúrgicos a instalações ligadas ao programa nuclear iraniano, e até mesmo operações de inteligência para dificultar o avanço tecnológico do Irã. Outro fator que acaba contribuindo para o clima de confronto é o apoio do Irã a grupos armados na região, como Hezbollah no Líbano e Hamas na faixa de Gaza. Esses grupos têm histórico de ataques contra Israel e acabam recebendo suporte financeiro, militar e político do governo iraniano. Esse apoio indireto é visto por Israel como uma forma de guerra por procuração. Um exemplo marcante aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas acabou realizando um ataque em larga escala contra Israel. Mais de 1.200 civis foram mortos, incluindo mulheres, crianças e até mesmo idosos. Esse ataque foi classificado como um dos mais violentos da história recente de Israel. Embora o Irã tenha negado o envolvimento direto, o episódio aumentou ainda mais a tensão entre os dois países. Para Israel, a ameaça do Irã é existencial. A possibilidade de um Irã com armamento nuclear, aliado ao financiamento de grupos terroristas hostis, forma um cenário considerado insustentável. Israel enxerga o Irã como um inimigo disposto a enfrentá-lo em todas as frentes: militar, diplomática e territorial. Por isso, age de forma preventiva, investe fortemente em sua defesa aérea, espionagem internacional e até mesmo alianças com potências, que é o caso dos Estados Unidos. Israel também acredita que uma reação fraca diante dessas ameaças seria interpretada como um sinal de fraqueza, o que poderia encorajar novos ataques. Por isso, suas ações militares são muitas vezes rápidas e estratégicas, com o objetivo de enviar uma mensagem de força e dissuasão. Já para o Irã, Israel representa uma ameaça constante à sua soberania e um aliado direto do que eles consideram como uma interferência ocidental na região, que é o caso dos Estados Unidos. O Irã, por outro lado, acaba visualizando os ataques israelenses em solo sírio, a morte de cientistas nucleares e operações secretas contra as suas instalações como ato de agressão. Além disso, o Irã acaba se sentindo cercado por alianças militares lideradas pelos Estados Unidos e por vizinhos hostis, que acabam cooperando com Israel. Na visão iraniana, apoiar grupos como Hezbollah e Hamas é uma forma de resistência estratégica. Esses grupos funcionam como uma linha de defesa fora do território iraniano. Isso acaba criando uma pressão constante sobre Israel e limitando a sua liberdade de ação. O Irã também tem objetivos mais amplos no Oriente Médio. Sua política externa busca consolidar uma esfera de influência regional que passa por países como Síria, Iraque, Líbano e Iêmen. Essa estratégia é baseada em alianças religiosas, ideológicas e políticas e visa garantir que o Irã tenha peso nas decisões estratégicas de toda aquela região. Do ponto de vista iraniano, o discurso anti-Israel também é utilizado como ferramenta de unidade nacional. Diante de problemas econômicos, sanções internacionais e insatisfação popular, o governo iraniano frequentemente recorre ao discurso de resistência contra o inimigo externo, como forma de manter apoio político e justificar suas ações no campo internacional. A visão iraniana é de resistência contra o que eles chamam de imperialismo. Dentro desse discurso, Israel aparece como uma peça-chave no xadrez ocidental, servindo aos interesses dos Estados Unidos e da OTAN. Israel e Irã não disputam apenas território ou segurança, disputam liderança regional. Ambos querem ser reconhecidos como as maiores potências do Oriente Médio, e isso se reflete em investimentos tecnológico-militar, influências diplomáticas
e até mesmo alianças estratégicas. Enquanto Israel se aproxima de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, o Irã fortalece suas conexões com Síria, Iraque, Líbano e grupos armados independentes. Em suma, o mundo inteiro observa o desenrolar dessa crise com muita atenção. Uma guerra entre Israel e Irã afetaria o preço do petróleo, geraria crises migratórias e poderia até mesmo provocar o envolvimento de potências, como é o caso dos Estados Unidos, Rússia e a China. Além disso, aumentar o risco de ataques cibernéticos, conflitos por produção em outros países e insustentabilidade econômica no mundo inteiro. O conflito entre Israel e Irã é complexo, profundo e cheio de camadas históricas. Não se trata apenas de dois países em enfrentamento, mas de dois projetos de poder que colidem no coração de uma das regiões mais instáveis do mundo. Enquanto Israel busca garantir a sua sobrevivência diante de ameaças externas, o Irã busca expandir sua influência e resistir ao que considera como uma dominação ocidental. Por isso, entender esse cenário é essencial para compreender os próximos passos que o mundo pode acabar tomando nesses próximos anos. Mas eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto que é complexo, cheio de camadas históricas, políticas, militares. Não é sempre uma interpretação de A ou B. É uma ocasião em que você precisa analisar os contextos históricos, religiosos e os interesses de cada ação político-militar. Comenta aqui embaixo, obviamente respeitando a opinião contraditória do outro, para que nós desenvolvamos um ambiente saudável de participação coletiva. Muito obrigado por sua participação, meu nome é Natan e esse é o canal Detalhes Notáveis. Nos vemos no próximo vídeo.